Alô, boa tarde, pessoal. Me escutam? Tá tudo bem? Tudo certo, Paulo. É o Hélio que está falando. Opa. Ô, doutor Hélio, tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá, então. Obrigado a todos, primeiramente, por terem entrado e aceitado o nosso convite para esse webinar. Aproveitando aí que o doutor Hélio, gostaria de apresentar o doutor Hélio Moraes. Ele é o nosso parceiro da PK Advogados. E eu o convidei para esse webinar justamente para que a gente consiga ter uma visão não apenas tecnológica, porque essa lei não é só tecnologia, mas também uma combinação da parte tecnológica com a parte jurídica. Então, esse foi um dos principais motivos, obviamente, com a qualidade que o Dr. Hélio tem, para nos passar um pouquinho de informação especificamente sobre a lei, né, sobre exatamente como tratar essa lei num aspecto jurídico, ou principalmente para nós, profissionais de tecnologia, como nós podemos tratar essa lei numa parte jurídica, né, uma introdução rapidamente aí pelo Hélio, e obviamente depois de como que a gente pode efetivamente olhar ela para a parte tecnológica, porque para mim, e eu acho que grande parte das pessoas que eu conversei sobre isso concordam, que é uma lei que é uma combinação entre as duas coisas, né? Então, assim como todo compliance, nós temos que trabalhar com a parte jurídica e também com a parte tecnológica. Então, agradeço aí por ter aceitado o convite, doutor Léo, de imediato, e deixo para você aí nos introduzir um pouquinho o que é essa lei, quais são os impactos dela para a gente aí no Brasil. Oi, Paulo, obrigado pelo convite, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que realmente nós estamos num momento de verdadeira evangelização do que é a lei, né, e para as empresas entenderem o impacto que é bastante abrangente dentro das empresas. Prometo que não vou vir com muito juridiquês aqui, vou tentar ser bastante objetivo numa aplicação prática da lei, né? Realmente é para deixar todo mundo mais ou menos na mesma página aí, né, do que é o conceito da lei, e você poder entrar com os aspectos tecnológicos, né? Eu acho que é uma lei que tem por propósito envolver todas as empresas, então não é só empresa de tecnologia, né? E é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, qual é a abrangência dela, né? Vou começar. Espera aí, Paulo, que agora eu estou tentando ver se passa. Foi. Visão geral sobre o tema, né? O que é o conceito principal aqui dessa lei? A gente muda a nossa lógica de enxergar os dados, né? Os dados, as pessoas físicas, né? Nós, indivíduos, passamos a ter o que a gente chama de uma autodeterminação informativa, ou seja, nós vamos ter controle sobre as nossas informações que estejam na posse de empresas, de organizações, de entidades públicas, porque a lei, no caso do Brasil, ela englobou todos os tipos de pessoas jurídicas, de direito público e de direito privado, inclusive as pessoas físicas, caso elas estejam utilizando as informações pessoais para algum propósito comercial, né? Então, é realmente uma mudança de paradigma, né? É enxergar os dados de uma nova maneira, como um novo ativo dentro da companhia. Então, é uma nova metodologia de gerenciar os dados. E isso vai ser transversal, porque isso vai envolver dados de empregados no RH, isso vai envolver dados de marketing, isso vai envolver dados de consumidor. Então, quaisquer dados de pessoas físicas, né, dados pessoais, nome, endereço, CPF, né, para citar alguns exemplos aqui, vão passar por esse controle e o crivo da lei, né? Então, esse o panorama geral que a gente vai falar um pouquinho, né? O que é, então, o objeto aí dessa lei, né?
O objeto dessa lei é regular esse tratamento dos dados pessoais. E tratamento, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é uma palavra que é usada com bastante abrangência, porque ele vai desde o primeiro contato que eu tiver com o dado na coleta, durante todo o ciclo de vida que o dado ficar em posse da empresa, até uma eliminação do dado. Então, é bastante abrangente. E o conceito de dados pessoais também ficou bastante abrangente da lei. Então, ele não ficou uma lista taxativa, é um conceito genérico para qualquer tipo de dado que seja de uma pessoa identificada ou identificável. Né? Então, muitas vezes o dado não está totalmente vinculado a uma pessoa, mas se ela for identificável, também estará sujeito à lei. Né? Qual que foi o objetivo dessa lei? Né? O objetivo dessa lei foi proteger uma série de direitos dos cidadãos, porque esses dados circulavam de uma maneira, às vezes, indiscriminada. Né? Então, eles vieram justamente para garantir a privacidade, garantir a liberdade das pessoas, mas com responsabilidade, né? E proteger o livre desenvolvimento da personalidade, ou seja, os meus dados ficam sobre a minha gestão, é aquela autodeterminação que eu mencionei agora há pouco. Né? Então, ela tem um propósito bastante nobre. Se a gente olhar a nossa lei brasileira, ela está bastante alinhada com a lei europeia. Eu acho que o Paulo vai falar mais sobre isso, sobre a experiência deles com as ferramentas, né? Mas a gente conseguiu avançar mais ou menos no mesmo caminho e é uma tendência mundial. Então, foi bastante positivo. Né? Quais são as definições essenciais para a gente entender aqui a lei? Dado pessoal, que eu já falei, né? É aquela informação da pessoa natural, identificado e identificável. Tratamento, aquele conceito bastante amplo, que também eu já falei, que vai desde a coleta, toda a etapa de armazenamento, controle, avaliação. Um outro conceito bastante relevante é o conceito do consentimento, que tem que ter os elementos de ser livre, informado e inequívoco, ou seja, eu consinto que o meu dado seja tratado de alguma maneira pelaquela empresa. E um outro conceito bastante importante para a gente entender também a dinâmica da lei é o conceito da anonimização, em alguns casos, pseudo-anonimização, né? Que quando eu utilizo meios técnicos para que eu não consiga vincular o dado à pessoa, né? Porque nessas situações a lei não se aplica àquele dado, porque aquele dado não está vinculado a alguém. Todo o propósito da lei é proteger a privacidade. Então, na medida em que eu consigo anonimizar, mas tem que ser uma anonimização efetiva, eu não tenho mais esse problema de violação da privacidade. Então, isso aqui eu pediria que vocês guardassem aí na cabeça de vocês, que são 4 conceitos bastante importantes aí para a gente entender a abrangência da lei. Né? Além disso, né, o que não está sujeito à lei, né, em algumas situações que não estão submetidas à lei. Os dados exclusivamente para dados pessoais, sem fins comerciais, dados jornalísticos ou artísticos ou para fins acadêmicos, então o interesse público está aqui acima do interesse particular. Os dados de segurança pública, defesa nacional, repressão ao crime, não faz sentido eu submeter a regras, por exemplo, de consentimento, dados desse tipo. Ou dados internacionais que simplesmente passam pelo Brasil sem ter um tratamento efetivo no Brasil. Então, são situações em que estão excluídas da aplicação da lei. Isso também é interessante da gente ter essa visão, né? Quem que está envolvido nesse ciclo da lei? Então, aqui os agentes que estão envolvidos nesse novo ordenamento, é importante a gente entender, né? Nós, pessoas físicas, somos os titulares dos dados, então toda a lei visa proteger aqui os direitos dos titulares dos dados, né?
As pessoas que decidem sobre o tratamento é o que a gente chama do controlador, pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, mas é uma figura bastante relevante. Normalmente, ele é que tem a interface com a pessoa física, então é a entidade responsável por decidir como tratar os dados. O controlador, ele vai ter que indicar alguém dentro da empresa que é o encarregado. O encarregado vai ser, não posso dizer que vai ser um funcionário, porque ainda existe uma certa polêmica aqui se ele pode ou não ser terceirizado. A lei não entra nesse aspecto, mas basicamente é uma pessoa que tem o papel de, dentro da empresa, de fazer a interface com o controlador, com o titular dos dados e com a autoridade, que eu já vou explicar daqui a pouco. Então, é um novo cargo que vai ter que ser criado dentro das empresas para fazer essa interface entre todos os agentes. O operador é como se fosse um terceirizado do controlador, né? Então, o controlador ele pode decidir como faz o tratamento e pode submeter a uma outra empresa, uma outra entidade que faça essa operação. Então, aqui tem toda uma questão bastante importante de responsabilidade entre controlador e operador, né? Então, as relações contratuais aqui vão ter que ser bastante revistas para proteger tanto de um lado o controlador, quanto delimitar o espectro de responsabilidade no caso do operador. E, por fim, a autoridade nacional. É uma espécie de uma agência reguladora, né? Por que eu estou falando uma espécie? Porque ela não foi criada ainda, né? A lei menciona ela em quase 50 pontos, essa autoridade, mas o capítulo que criava essa autoridade, por um aspecto jurídico de criação de uma nova entidade, foi vetado, então essa autoridade não foi criada. Deve vir em breve uma nova lei que vai criar essa autoridade, depende um pouco agora do nosso cenário político. Agora, o que eu queria reforçar é que, independente da gente ter ou não essa autoridade, embora ela vá ser muito importante, o Paulo vai mencionar isso também bastante na apresentação dele, a lei vai estar em vigor a partir de fevereiro de 2020. Ah, Hélio, então a lei não está em vigor ainda, é só fevereiro de 2020, então eu estou tranquilo, né? Não é bem assim, né? Porque eu vou mostrar um pouco para vocês que o ciclo de adaptação para a lei, ele é bastante complexo, bastante extenso e envolve várias áreas dentro da empresa. Então, esse prazo, que eram de 18 meses, já são 15 meses, né? É um prazo bastante curto para um país como o Brasil, que não tinha uma cultura de tratamento de dados. Na Europa, por exemplo, que eles já tinham uma lei há 20 anos, eles tiveram 2 anos de adaptação. Aqui a gente não tinha uma lei e vamos ter 18 meses, que já são 15, né? Então, vocês vão ver que não é nada esse prazo que a gente tem. E, então, independente da gente ter ou não essa autoridade, a gente já tem que começar a se preparar, porque tanto o judiciário, quanto agências reguladoras, quanto o PROCON, né? Então, tem diversos outros órgãos, independente dessa autoridade nacional, que já vão poder, a partir de fevereiro de 2020, exercer uma fiscalização sobre os controladores, sobre o operador, sobre a existência ou não do encarregado, né, como os dados estão sendo tratados. Dados pessoais sensíveis, né, uma categoria especial dentro dos dados pessoais, que são aqueles dados que a lei, de uma maneira geral, diz que o tratamento é vedado. Então, aqui a gente tem quais são as regras dos dados pessoais sensíveis. Então, são esses dados de origem racial ou étnica, convicções religiosas ou políticas, filiações sindicais, informações de saúde ou vida sexual, ou dados genéticos ou biométricos. São dados que têm um potencial de discriminação muito alto, por isso a lei veda o seu tratamento e, por exceção, ela permite o tratamento. Então, a regra geral é vedar, mas, por exceção, caso eu consiga documentar e comprovar
alguma dessas situações, né, eu consigo fazer o tratamento dos dados sensíveis, né? Então, se eu tenho algum tipo de consentimento diferenciado, por meio de alguma obrigação legal que eu tenha que cumprir, algum tipo de política pública, realizar algum tipo de pesquisa, né? Se eu tenho um direito regular, né, contratual, eventualmente, de trabalhar aquele dado, ou tem algum problema de saúde, né, ou de vida de alguém, ou casos de fraude, então são situações que eu posso trabalhar os dados sensíveis. Mas tudo isso eu tenho que documentar no meu processo porque eu estou tratando aquele dado sensível e justificando essa cadeia de custódia que a gente chama, eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco para vocês. As hipóteses de tratamento de uma maneira geral, né? Além do consentimento, que é a principal delas, né? A gente nota que tem várias outras hipóteses em que eu posso tratar dado independente do consentimento. São todas hipóteses de interesse público acima do interesse particular. Então, a gente também vê que não é um bicho de 7 cabeças nós nos adequarmos à lei. Basta a gente entender o que a gente tem de dado, né, e entender qual é a justificativa legal para eu tratar aquele dado e documentar, inclusive, esse processo. Então, temos várias possibilidades de tratar dado. Uma outra coisa bastante relevante também da gente mencionar é a questão do vazamento, né? Toda vez que eu tiver uma destruição, perda, alteração, revelação não autorizada, ou acesso não autorizado aos dados, ou acesso a dados pessoais por terceiros não autorizados, eu vou ter que informar isso se isso puder trazer um risco, um dano aos titulares, né? Eu vou ter que informar a autoridade e aos titulares. Então, isso aqui eu vou ter que ter um processo já bem trabalhado e pré-definido para isso. No caso do Brasil, a gente não tem prazo ainda, mas no caso da Europa, por exemplo, a empresa tem 72 horas para informar isso. Então, imagina você, dentro de uma corporação, tomar essa decisão, preparar a carta que você vai informar o órgão, né? Então, tudo isso tem que estar pré-definido, tem que ter processos já estabelecidos, modelos de documentos, de pré-aprovação, senão, fatalmente, eu não vou conseguir cumprir com esse requisito da lei. E nos casos mais graves, ainda posso ser obrigado a divulgar publicamente aquele vazamento. Então, isso aqui também é uma novidade bastante importante aí, que a gente tem que ter bastante atenção em relação à lei, né? Quais são os direitos que as pessoas vão ter, que os processos dentro das empresas vão precisar controlar, né? Não vou entrar aqui, né? Essa é uma breve introdução para o Paulo poder falar um pouco sobre as ferramentas, né? Então, aqui é só uma visão bastante geral, mas para vocês terem uma noção, essa transparência na relação entre a pessoa e quem tem o dado dela vai aumentar muito. Então, a pessoa vai poder pedir que informações você tem sobre a minha pessoa, pode ter acesso, pode pedir para corrigir, pode pedir para anonimizar se os dados forem excessivos, pode pedir para passar para outra entidade, quero que transfira os meus dados, posso pedir para eliminar dados que estejam sendo tratados, né? Posso querer saber com quem aqueles dados estão sendo compartilhados, né? Posso revogar aquele consentimento, então, olha, não quero mais que você trate o meu dado. Imagina isso se você não tiver tecnologia para fazer a gestão dessa base de dados, né? Como é que você vai ficar? Vai ser bastante complexo, né? Então, aqui, para todos esses direitos, nós vamos ter que criar novos processos ou adaptar os processos atuais da empresa para poder conceder esses direitos para os titulares. Uma outra coisa bastante importante é mencionar que, mas eu estou fora do Brasil, a lei não me alcança. Não, se eu estou coletando dados de pessoas que estejam localizadas no Brasil, estou ofertando produtos ou serviços para alguém que esteja aqui localizado, né? Ou quando alguém esteve de passagem aqui, eu coletei um dado dele, né? Vai se aplicar a lei,
né? Então, eu tenho que estar preocupado com isso e tenho que entender as regras. É a mesma dinâmica que aconteceu com o GDPR na Europa, né? Então, isso também é bastante importante. Responsabilidade, né? É um pouco o que eu mencionei para vocês, né? Tanto o controlador quanto o operador tem um certo nível de responsabilidade, não é uma responsabilidade que está determinada conforme ele estiver envolvido no tratamento, no caso do controlador, né? Ou conforme ele descumprir alguma instrução ou obrigação legal, no caso do operador. E embora o código a LGPD não mencione explicitamente o CDC, ela usa alguns elementos do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova em favor dos titulares. Então, a empresa vai ter que ter toda a prova de que ela está tratando aquele dado de maneira legal, todas as evidências, todos os consentimentos. Então, por isso que eu mencionei para vocês a importância de eu manter a cadeia de custódia, né? Então, isso daqui é bastante abrangente. Penalidades, né? Para vocês terem uma noção, assim, tem várias sanções administrativas, né? Desde um simples puxão de orelha, aqui uma advertência, né? Tornar pública, bloquear parte dos dados, ou eliminar parte dos dados, mas a que traz maior receio, sem dúvida, é a multa, né? Que é uma multa que pode atingir 2% da receita do grupo no Brasil, né? No último exercício, e ela está limitada a 50 milhões por evento, né? Então, se eu tiver vários descumprimentos, eu posso ter aplicação de várias multas. Então, aqui é um elemento de bastante atenção. Obviamente que isso como eu falei, a partir de fevereiro de 2020, mas a gente não pode dormir no ponto aqui em relação a essa possível penalidade. Então, a gente tem que correr para essa adaptação. Já indo mais para a parte final agora, né, para poder passar para o Paulo, né, como é o ciclo, né, os próximos passos, como eu trabalhar isso dentro das empresas, né? A primeira coisa é pensar nisso, na nova lei, como uma nova metodologia de governança em privacidade, né? Eu vou ter que avaliar o que eu tenho, criar regras para proteger a privacidade com o que eu tenho, vou ter que manter isso constantemente atualizado, todos esses processos e procedimentos, e se a autoridade me pedir, eu vou ter que comprovar que o meu programa é efetivo. Então, isso não é uma fotografia, isso é uma nova atividade que vai ser incorporada dentro das empresas. Ah, mas será que isso vai colar aqui no Brasil? Isso é uma tendência mundial. Na Europa já está implantado, o Brasil só está se alinhando com uma tendência que está acontecendo mundialmente. Então, embora a gente tenha esse problema ainda com a autoridade nacional, em breve ela vai existir e, como eu mencionei no começo, a lei já vai ser aplicável em vários aspectos, independente de ter ou não essa autoridade. Então, a gente já tem que iniciar essa jornada, né? Vocês vão ver que os desafios são vários, né? Então, identificar onde estão esses dados, né? Garantir essa conformidade, tem dispositivo móvel, tem aplicações em nuvem, né? Acho que o Paulo vai poder explorar bem mais, digamos, as ferramentas tecnológicas para lidar com esses desafios, mas vocês podem visualizar aqui um pouco todos os desafios. E o ciclo que a gente tem enxergado, né, para fazer isso, é um ciclo que tem uma série de etapas. Claro que isso aqui é bastante sintético, né, mas começar com esse mapeamento, né, de todos os dados que eu tenho dentro da empresa, para não ter várias bases replicadas, né, entender qual é a distância que eu tenho para a lei, né, quais são os gaps que eu tenho, enxergar com as minhas políticas,
os meus controles, os meus aspectos de segurança. Então, aqui hoje o Paulo também vai falar bastante sobre isso, né? Entender quando eu estou transferindo dado para fora da entidade, porque eu posso ter solicitado para apagar um dado, o dado não está mais comigo, como é que eu vou fazer isso, né? Fazer uma limpeza da base, dados desnecessários serem eliminados, manter tudo isso de uma maneira auditável, porque se a autoridade vier me solicitar, tem como comprovar, implantar procedimentos para os casos de vazamento, tem isso tudo pronto, pré-aprovado, com documentos, com processos, com escalações, ter o encarregado designado para poder ajudar a empresa nessa gestão desse ciclo completo e, eventualmente, até ter o seguro. O seguro não é um requisito da lei, mas já está sendo disponibilizado no mercado por diversas empresas e, dada a inovação da lei, né, e todas essas adaptações que vão ser necessárias, em muitos casos, se a empresa trabalha com volumes digamos assim, significativos de dados, se faz bastante importante pensar nessa possibilidade, né? Eu acho que, assim, era uma breve introdução para poder passar para o Paulo, né? Eu acho que era isso que eu tinha, né, Paulo? Eu fico aqui à disposição, depois não sei como é que vai ser a dinâmica, se vão ter perguntas ao final, eu fico aqui disponível também e passo aí a palavra para você dar continuidade e mostrar aí como isso é possível de ser feito com as tecnologias que a Microfocus tem, né? Obrigado aí, doutor Hélio. Eu acho que a gente pode botar perguntas no final, né, para ficar mais condensado. De qualquer forma, estamos aí até o final. E obrigado aí por essa introdução à legislação, né? Obviamente, como toda legislação, a gente tem aspectos tecnológicos, que são os aspectos que trazem, olhando para a parte de TI, né, olhando para a parte de tecnologia, como que efetivamente a área tecnológica pode atender a essa legislação, né? Como que eu vou passar meus slides agora? Bom, um segundo. Você consegue mover a apresentação, Paulo? Não consigo. Espera aí. Não sei. Aí. Bom, eu vou movendo daqui. Pode me ajudar aí, Hélio? Posso te ajudar, com certeza. Você só vai me dando a dica aqui que eu vou movendo. Tá bom, obrigado. Bom, igual o doutor Hélio falou, a gente tem uma legislação no Brasil e é uma tendência global, não é uma tendência brasileira, né? O Brasil, na verdade, fez essa legislação, ou fez o mais rapidamente possível essa legislação, porque ele tinha um interesse de participar da OCDE, né, que é uma organização internacional de comércio, que exige que exista uma legislação de proteção de dados dentro do país para que os participantes possam estar dentro do mesmo patamar de proteção de informação, né? Então, obviamente, o Brasil é só uma das legislações que a gente vê, né? A gente tem várias e várias legislações. O Brasil, por si só, se a gente considerar as leis estaduais e municipais, federais, a gente tem mais ou menos 26 leis no Brasil que falam sobre privacidade, obviamente espalhadas pelo território. A LGPD é uma lei nacional e, obviamente, a lei mais nova, e ela englobou todos os aspectos necessários para atender a legislação da OCDE. E grande parte desses esforços vem, entre aspas, de uma continuidade do que a gente chama de GDPR, que é a legislação europeia, né? Que a Europa trouxe também, como o doutor Hélio mencionou, para que as empresas europeias ou para as empresas que trabalhem com dados de cidadãos europeus possam ter um estándar, né, de tratamento do dado de cidadãos europeus. Próximo slide, por favor.
À primeira vista, essa legislação ela é um texto extremamente complexo, né? Ela tem uma alta densidade em relação aos requisitos, né? No caso brasileiro é sem precedente e, infelizmente, alguns pontos estão abertos à interpretação, né? O doutor Eric colocou alguns deles, né, em relação ao que é o dado pessoal, o que é o dado identificável, né, por exemplo, mas tem vários outros aspectos que são de interpretação da legislação, porém, é uma legislação que hoje propicia que a gente tenha, na minha visão, uma melhoria na qualidade do tratamento do dado dentro do Brasil, né? É uma lei que envolve várias áreas, como eu disse no começo, não é uma legislação técnica, ou seja, ela não é somente para a área de TI, mas sim para grande parte das áreas da empresa são envolvidas no projeto de LGPD. Tá? Não adianta lidar com essa lei apenas com tecnologia, porque ela não é uma lei só de tecnologia, ela não é uma lei que te pede para implementar ferramentas ou processos. Ela é uma lei que te pede muito mais do que isso, tem aspectos jurídicos, aspectos processuais, aspectos de compliance, aspectos de TI, obviamente, né, de segurança principalmente, mas é uma legislação que engloba várias e várias áreas dentro de uma organização de médio e grande porte. Então, esse é um dos pontos que essa legislação traz e é uma das coisas que a gente viu também na Europa. Eu vou dividir um pouco com vocês a nossa experiência com o GDPR, que é a lei europeia. Obviamente, hoje a Micro Focus é uma empresa europeia, né? A nossa sede, uma das nossas principais sedes é na Europa. Então, nós também internamente tivemos que nos adaptar à GDPR, né? E agora também à LGPD, né? Como empresa. Hoje a Micro Focus é a 7ª maior empresa de software do mundo. Então, a gente tem milhares de empregados e milhares de dados de empregados, de empresas, de clientes, de parceiros, enfim. Então, a gente teve que lidar com isso de forma bem, assim como qualquer outra empresa, né, tem que lidar. E, obviamente, é uma dificuldade muito grande em mapear as tecnologias em meio aos aspectos jurídicos das legislações. Tá? Tanto a GDPR quanto a LGPD, há inicialmente uma grande dificuldade nesse mapeamento, porque justamente há aspectos de interpretação fortes dentro dessa legislação, né? Próximo slide. Então, com isso, o que eu, efetivamente, quando eu analisei essa lei e vindo com os projetos de GDPR que eu participei, né, a gente criou 3, eu chamo de mantras, né, ou três frases que a gente tem na cabeceira, digamos assim, da nossa área de tecnologia, que é a primeira: você não pode proteger aquilo que você não entende. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente não sabe onde o dado está, né? Grande parte das empresas, qual que é o meu data flow, qual que é o meu fluxo de dados, onde meus dados estão, quem usa esse dado, quem efetivamente consulta esse dado, como que ele está sendo tratado dentro das aplicações ou por quem. Então, há uma grande problemática inicial em relação à tecnologia, que é entender aquilo que é o meu escopo. E meu escopo é os dados e onde estão. Né? Acho que é o principal questão, o principal mantra, dizer onde estão e começar a entender qual é aquilo, o que é aquilo que eu preciso efetivamente tomar como ação e proteger. Tá? O segundo é: você não vai proteger tudo ao mesmo tempo. Não adianta dizer, vou proteger todos os meus dados de todas as formas, e vou fazer tudo possível para tudo. Não. Tem que ser estratégico, né? Assim como, por exemplo, a gente vai falar um pouco da comparação da LGPD com o PCI, né? Mas, assim como o PCI, é tudo a questão de escopo. Né? Então, no PCI, tudo é escopo. Né? Não existe, até hoje eu não vi uma empresa 100% PCI. Né? Ela define um escopo, define aquilo que onde eu vou lidar com dado de cartão, como eu vou lidar com dado de cartão, e aquilo é o meu escopo da certificação PCI. Assim como do PCI, na parte de LGPD é a mesma coisa. Eu tenho que definir escopo, eu tenho que definir onde eu vou guardar esses dados, como que eu vou governar o acesso a esses dados, como que eu vou efetivamente criar políticas para isso. Né? Então, não adianta dizer, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo, que não é viável e, na minha visão, nem deveria ser dessa forma. Né? E eu tenho que ter uma visão muito proativa em relação à proteção. Tá? Por quê? Porque esse foi um dos grandes calcanhares de Aquiles de outras legislações, onde
se gastou-se muito tempo em relação a eu vou criar processo, eu vou analisar, eu vou ver onde está, mas quando foram ver, eu tenho que proteger esses dados, né, eu tenho que criptografar, eu tenho que, usando termos da legislação, né, anonimizar ou pseudo-anonimizar o dado, como efetivamente eu vou fazer isso, né, que tecnologia que eu vou usar para isso, porque a definição, principalmente das tecnologias que eu vou usar, elas devem ser o mais cedo possível no processo, porque se eu não efetivamente definir, muitos aspectos do processo e do projeto que eu estou criando dentro da organização vão ser falhos, né? Próximo slide. Então, nós criamos um framework, ou uma ajuda, entre aspas, em relação a quais são os passos que a gente toma em relação aos projetos de LGPD e, consequentemente, de GDPR, né? Que nós vimos de maior sucesso e que funcionou efetivamente para outros e para a nossa base de cliente transformar ou trocar uma cultura onde, principalmente na América Latina, nós somos muito abertos em relação a quem, quando, onde, né, para uma cultura de esse dado é importante ou esse dado está em risco e eu preciso mudar um pouco essa cultura de acesso e de privilégios, né. Então, o primeiro passo, obviamente, você tem que entender então, onde estão meus dados? Como eles estão sendo usados? Por quem que eles estão sendo usados? De que forma eles estão sendo usados? Né? No segundo momento, existe um momento de classificação. Vou dizer, esse dado é um dado em risco, esse dado é um dado que eu preciso proteger dentro dessa legislação, ou esse dado é um dado que efetivamente eu preciso tratar, ou é um dado que está na minha base de dados, mas é um dado que eu efetivamente não uso para nada, e está aqui simplesmente porque eu capturo de alguma forma e eu efetivamente não preciso desse dado. Então, como que eu faço a exclusão disso? Ou como uso os meus processos para isso? Então, a segunda é a parte de classificação. Então, a parte de vulnerabilidade de aplicações entra muito fortemente nessa parte de classificação, apesar de não parecer, né? Mas uma das coisas que nós identificamos durante esses processos que nós participamos, foi que grande parte da fuga de dados ou principalmente de quebra de segurança foram feitos através da vulnerabilidade de aplicação. Então, a parte de segurança de aplicação nos processos que nós participamos acabou entrando muito tarde dentro do projeto, e isso penalizou muito algumas empresas em relação a tempo. Até elas descobrirem que esse era um ponto extremamente importante e tiveram que alterar alguns projetos e processos para isso, né? A terceira fase, né, ou a quarta, na minha visão, é quando efetivamente você toma o controle e as rédeas da proteção, né, desses dados. Então, se você vai fazer move de backups, você vai excluir, né, tanto excluir dados de aplicações quanto dados em base de dados, né? Eu vou fazer efetivamente uma criptografia desses dados. Eu vou mover, por exemplo, esses dados para um ambiente de quarentena, onde eu vou validar especificamente se esses dados podem ou não, precisam ou não ser utilizados. A parte de mascaramento de dados, que tipo de máscara eu vou usar, como que eu vou fazer esse mascaramento, né? Fazer essa parte de notificação e informação do meu usuário, né? Então, alguns de vocês podem ver que empresas que acabaram se adequando ao GDPR, assim como a Microfox, se você entrar no nosso site, você vai ver um banner no site efetivamente falando sobre cookies e sobre o banner em si, de como que a gente rastreia o usuário. Lá tem toda um texto em cima disso, né? Justamente por essa parte de notificação. E, obviamente, o monitoramento, né? Como que eu faço essa governança dos dados, né? Que é o quarto ponto, onde eu verifico se a proteção de dados é efetiva, eu verifico se a proteção de aplicações está efetiva, como eu faço efetivamente a proteção utilizando as regras de negócio, né? E, obviamente, como eu protejo dados dos meus usuários e dos meus clientes pessoais, né? Em relação à legislação. Então, são 4 momentos efetivos que eles se mapeiam em tecnologias, né? Próximo slide, por favor. E onde efetivamente a Microfocus trabalha. Aqui é uma experiência em relação a uma comparação que eu faço com o PCI. Então, o PCI ele tinha 12 requisitos, e o que mais custou efetivamente em relação a dinheiro foi o requisito número 3, que é a parte de segurança de dados.
tá? Esse aí realmente foi o requisito que custou as empresas entenderem no processo final e como efetivamente elas sairiam do outro lado em relação à proteção de dados, tá? No PCI, a parte de anonimização, né, que na verdade no PCI é chamado de tokenização, fez com que reduzisse em mais de 60% em relação aos custos do processo de PCI, como eu disse para vocês. O PCI é escopo, né? E como que você reduz o escopo no caso do PCI? Você reduz o acesso ao dado real, né? Então, se aqueles ambientes ou vários ambientes não tiverem dados reais dentro da sua infraestrutura, obviamente, no caso do PCI, eles saíram do escopo, né? No caso da LGPD, obviamente, se ninguém tiver acesso ao dado real daquele cidadão, né, daqueles dados pessoais, obviamente é um ambiente de confiança, um ambiente protegido, e você vai ver que se torna extremamente mais fácil o compliance, né, com a legislação atual. Tá? Então, no caso do PCI, houve uma fase inicial, houve um impacto financeiro mínimo, né, em relação a isso. Tá? Então, depois, pode ir até o final, Hélio, que aí eu já pego todo o processo. Então, obviamente, na fase inicial, houve altos custos em relação a essa parte de adequação, né, porque houve necessidade de investimentos não só em ferramentas, mas também em processos, a parte jurídica, né, do PCI. Então, houve processos muito caros pela falta de experiência. Então, todo mundo teve que se adequar ao mesmo tempo, então acabou tendo uma fase inicial de gastos muito forte. Depois do segundo ano para o terceiro ano, eles criaram a parte de criptografia e tokenização, né, onde eu criptografava e tokenizava os dados do PCI, e conseguiram efetivamente diminuir muito em relação aos custos, porque entrou a parte do escopo, né, efetivamente o que eu definia como escopo. No final do ano 3, veio o PCI 2.0, né, que aumentou a quantidade de dados e as complicações em relação a custos, então houve uma onda de reinvestimento, digamos assim, em relação ao PCI, que proporcionou aí um aumento um pouquinho em relação aos custos, e obviamente a partir do ano 4 para o ano 5, que é o estado atual onde a gente está, você tem custos infinitamente menores, obviamente graças à tokenização, que é a anonimização do PCI, né, e efetivamente em relação ao impacto de manter apenas esses dados. Assim como o PCI, a LGPD, ela, como disse o Hélio, ela não é um processo que começa e termina, ela nunca termina. Né? É um processo contínuo que exige uma manutenção efetiva, assim como qualquer outro compliance. Né? E dentro disso, a gente tem um risco à exposição de dados que também foi gerenciado muito proximamente aos riscos financeiros. Né? Então, se você vê a linha vermelha, você vê que na fase inicial os dados praticamente estavam abertos, gerenciavam abertos a maioria das aplicações. Né? Então, você teve uma redução da diminuição, você teve, na verdade, uma redução da exposição do dado real ao dado original, e junto com as diferenças nas fases, assim como você tem no estado atual de manutenção, também se tem um estado de manutenção para garantir que dados não reais sejam tratados dentro do escopo. Então, uma das recomendações, obviamente, que a gente trata é justamente fugir da complicação, né? Olhar o aspecto de segurança do dado, a proteção do dado, desde o princípio, é muito importante. Por mais que seja uma legislação que você tem necessidades jurídicas e processuais, a questão da proteção do dado, ela está intrínseca dentro dessa legislação. E se nós não efetivamente pensarmos nisso desde o primeiro momento, nós vamos acabar pensando nisso no final, o que vai atrapalhar tempo de compliance, o que vai atrapalhar tempo de adequação, e assim sucessivamente. Então, é muito importante, fazendo um paralelo com outras regulamentações como o PCI, com outras compliance como o PCI, a gente tenha essa característica. Próximo. Quando a gente falava do PCI, a gente falava efetivamente de dados de cartão de crédito, né? Então, esses dados de cartão de crédito, eles eram apenas o dado do PAN, o dado de conta do cartão, né?
Mas o dado real brasileiro, né, em dado, na verdade, da LGPD, é uma atribuição muito maior. Mas quão maior é efetivamente essa quantidade de dados que a gente precisa tratar? Próximo slide, por favor. Hélio, você pode só abaixar esse painel aí? Aqui você tem um slide que você vê, eu peguei essa fonte, na fonte do Fórum Econômico Mundial, do que as empresas dentro da OCDE, ou dentro das características das organizações, tratam como dados pessoais, né? Então, se você vê os dados pessoais, hoje tem dados de distintas formas. Então, não só nome, endereço, telefone, que a gente está acostumado a usar como exemplo, mas consumo de mídia, consumo, por exemplo, de documentos privados, conteúdo que é gerado por essa pessoa, comunicações que ela foi geradas, texto, e-mail, né, e chat, enfim. Então, várias das coisas que hoje nós vemos como dados pessoais ou pessoais identificáveis, né, que é o que a nossa legislação brasileira coloca, nós vemos que não é apenas o nome, endereço, telefone, né? Se você conseguir identificar uma pessoa por três, você consegue identificar uma pessoa por 3 ou menos tipos de dados pessoais. Essa é uma das regras que se colocou hoje no mercado. Então, se você analisar o que é dado pessoal ou pessoal identificável, né, você vai ver que não é apenas as nossas 5 ou 6 tipos de dados que nós estamos acostumados, né? Há uma série de outros dados. Então, não é tão simples quanto o PCI, que existia, tem 12 grandes funções, né, ou grandes características para serem adequadas, e um set de dados definidos. No caso das legislações de proteção de dados pessoais, é muito maior, né? O ambiente e o âmbito é muito maior do que a gente efetivamente está acostumado em relação a outros compliance. Próximo. Então, aonde que efetivamente doeu mais no GDPR, né? Olhando um pouco o que a gente viu no GDPR para o que a gente vê agora na LGPD. Então, o dado em claro protegido na fonte, né? Então, quando você faz o que nós chamamos, e eles chamaram também da parte de pseudo-anonimização, né? Ou pseudonimização, é quando efetivamente eu tenho que pegar uns dados reais e traduzir eles para dados protegidos, mas, obviamente, os meus sistemas e as minhas aplicações não estão acostumadas a trabalhar com dado protegido, né? E grande parte das tecnologias tradicionais de proteção de dados falha nesse momento. Por quê? Porque se eu criptografar um banco de dados com tecnologia tradicional, aquele dado vai se tornar inútil para mim. Então, ele não vai ser pseudo-anonimizado, ele vai ser efetivamente anonimizado. Então, ele vai se tornar inútil para mim e não é isso que as minhas aplicações esperam trabalhar. Porém, e grande parte do nosso sucesso Micro Focus em relação aos ambientes de compliance é que nós conseguimos fazer desde a parte de discover, classificação, conversão e proteção desses dados, até a parte de governança e uso. Por quê? Porque eu consigo pegar um dado que está protegido no seu banco de dados em claro, né, proteger esse dado, ou criptografar esse dado, porém de uma forma muito especial, onde eu mantenho a estrutura e a integridade referencial do dado, né, e eu consigo criar um controle granular de acesso por políticas de segurança desse dado, a ponto que eu consigo definir se pessoa A, pessoa B ou pessoa C, qual o formato do dado que essa pessoa pode ver. Se ela pode ver um formato aberto, se ela pode ver um formato anonimizado, se ela pode ver um formato pseudo-anonimizado, ou se ela efetivamente tem que ver o dado em claro, né, em formato real. Então, dessa forma, nós conseguimos ajudar com tecnologia. Uma das coisas que mais doeu em relação ao compliance foi o quê? A anonimização, ou pseudo-anonimização do dado. Onde eu tenho que proteger esse dado, criar uma política de proteção desse dado, porém eu preciso manter as regras de negócio para serem atingidas com esses dados. Próximo. Então, com isso, o que nós fazemos obviamente, nós temos algumas tecnologias que são criadas e foram criadas para isso, né? Uma delas é o que eu comentei com vocês do Format Preserving Encryption, que nós criamos efetivamente para atender as necessidades
dos compliance globais, né? Mas também para que o dado protegido ele continue tendo usabilidade. Essa é a grande palavra em relação a isso, em vez de eu proteger o dado e torná-lo inútil, eu protejo o dado, cumpro com as regras, porém eu tenho um dado ainda útil sistemicamente, tá? E que melhorem muito, por exemplo, a necessidade de alteração das regras de negócio que eu tenho nas minhas aplicações. Por quê? Porque a minha aplicação está esperando um formato de dado. Eu consigo proteger esse dado e dar para a aplicação o mesmo formato de dado que ela estaria esperando. Então, as regras de mudança na aplicação são mínimas, né, em relação a uma mudança total que seria necessária quando fala em proteção de dados, né? Próximo. Pode ir passando até o final, Elia, porque aí é um... Então, você consegue pegar dados e proteger eles de uma forma com que eu consigo manter a estrutura e a identidade referencial do dado, a integridade referencial desse dado, ao mesmo tempo que eu consigo transformar ele num dado real e utilizável. Então, é um dos grandes ganhos que a gente tem em relação a essa plataforma frente a outras tecnologias de mercado. Por quê? Porque ela traz, de novo, a usabilidade do dado, mesmo em cima de dado protegido. Tá? Próximo. Uma das coisas também que foram extremamente complexas em relação, tecnicamente falando, em relação ao GDPR, foi em relação ao que a gente chama de anonimização. Ou uma coisa que a legislação brasileira também traz como direito ao esquecimento. Por quê? Porque o cidadão pode simplesmente chegar para a empresa e falar assim, eu quero que você apague meus dados. E, obviamente, grande parte dos nossos sistemas, ou grande parte das aplicações que nós criamos ou compramos, elas não estão preparadas para apagar os dados. Por quê? Porque nós vivemos na época do Big Data, né? A gente está, na verdade, a gente nunca coletou tanto dado quanto atualmente. Então, grande parte dos nossos sistemas, ele não está preparado para apagar o dado. Ele está preparado para desabilitar aquela função em cima daquele dado, porém, ela vai guardar histórico, ela vai guardar aquele dado para que você faça, por exemplo, uma campanha, ela vai guardar esse dado para que você, por exemplo, tente resgatar o cliente como um cliente ativo, né? Então, uma das coisas que mais pegou em relação à tecnologia foi como efetivamente eu vou proteger a informação, né? Ou vou apagar essa informação, entre aspas, mas ao mesmo tempo eu quero manter esse dado dentro da minha estrutura, né? Então eu não quero modificar todas as minhas regras de negócio para que efetivamente exista um botão de delete, né? Então o que nós criamos e realmente criamos durante o processo de implementação do GDPR foi uma tecnologia chamada Format Preserving Hashing. Por quê? Porque é uma tecnologia onde é uma tecnologia one-way, ou seja, eu executo a proteção do dado, né, eu executo a anonimização desse dado. Essa anonimização, ela não pode retornar ao dado original, ou seja, ela é executada de uma única vez, e ele não requer, por exemplo, mudança em banco, ela não é reversível, porém, ela mantém o formato e a integridade referencial do dado, né, da forma com que esse dado ainda pode ser usual para mim, como operador ou como detentor do dado, né? Porém, eu cumpro com a legislação em dizer, olha, eu protejo esse dado, eu anonimizo esse dado de forma com que eu não possa mais saber qual é o dado real, porém ele pode me manter, por exemplo, né, aspectos do dado que me ajudem no Analytics. Por exemplo, eu vou anonimizar um telefone, né? E as regras aqui, você tem que anonimizar o dado para que eu não possa identificar, obviamente, aquele indivíduo ou aquele dado como sendo daquela pessoa, né? Então, o telefone do Paulo. Então, se eu anonimizar o telefone do Paulo, mas eu posso continuar, pelo menos, sabendo que ele é um telefone de São Paulo. Então, eu vou manter o 5511 no final como dado original e vou, obviamente, anonimizar todo
o restante da informação para que eu não precise ou para que eu não tenha um dado que eu possa referenciar a um telefone do Paulo. Porém, eu vou continuar sabendo que é um telefone de São Paulo, qual é efetivamente o estado ou o DDD que aquele telefone pertence. Por quê? Porque eu posso fazer uma análise, saber quantas pessoas são de São Paulo. Aquele dado vai continuar sendo usual para mim, por mais que seja um dado que não seja ativo, por exemplo, né? Então, nós criamos essa forma de anonimizar o dado. Por quê? Porque, efetivamente, ele não requer grandes mudanças na sua estrutura tecnológica. Então, não requer que você reescreva todas as regras de negócio, todos os ambientes de aplicação que você tenha, né? E segundo, faz com que você consiga ainda extrair informação daquele dado, mesmo sendo um dado anonimizado de forma efetiva. Então, é uma tecnologia que nós criamos para atender essa regra de direito ao esquecimento. Próximo. Então, como que a gente mapeia a tecnologia ao GDPR, né? Pode ir até o final, a gente está um pouco curto de prazo, então eu vou fazer isso um pouco mais rápido. Então, essa parte de identificação, então, quais são os dados que são o escopo da LGPD, né? Quem tem acesso a esses dados? Como tem acesso, né? Análise, onde estão meus dados? Por que preciso desses dados? Como posso fazer para esquecê-los se eu precisar, né? O terceiro passo é a parte de proteção. Então, como que eu protejo? Eu criptografo, eu anonimizo? Quais são as aplicações que eu preciso fazer? Segurança dessas aplicações. Como que eu executo efetivamente esse plano, né? Mais um, Hélio, por favor. E como que efetivamente eu faço a governança disso? Como que eu gerencio essa plataforma? Próximo. Pode ir, aí. Então, a Micro Focus tem um conjunto de ferramentas, né, que nós chamamos de SCM, que é o Secure Content Management, onde ele trabalha desde o princípio, que é a parte de encontrar as aplicações, ou os dados dentro das aplicações, dentro dos repositórios. Então, desde dados em aplicações, arquivos, e-mail, SharePoint, chat interno, social media, conteúdo web, ou seja, onde efetivamente estão os meus repositórios, faço um crawler desses ambientes, né, e busco efetivamente que dados estão disponíveis para quem, como, quando e onde. Né? Então eu respondo as primeiras perguntas e as mais efetivas que eu preciso. Né? Depois eu passo por um momento onde eu faço a classificação desses dados, né, com o nosso ambiente que a gente chama de control point, e SDN. Então eu analiso, eu classifico e obviamente eu posso tomar uma ação. E essa ação é o quê? É o dado do Paulo, então eu preciso criptografar. Ou é um dado que precisa ser anonimizado, porque eu não vou nunca mais usar o dado. Posso tomar uma ação em referência a esse dado, né? Obviamente a gente tem toda a parte de proteção com o nosso ambiente que a gente chama de Secure Data, né? Todas aquelas tecnologias de proteção do FPE, do FPH, que são as proteções que a gente coloca efetivamente no dado, e depois, obviamente, toda a parte de gestão. Então, quando eu faço a gestão do dado, quem acessa, quando, por que acessa, aquilo que o Hélio comentou, né, de você manter essa política e manter a forma de fazer, por exemplo, a prova judiciária, de, olha, eu mantive uma estrutura, está aqui a governabilidade, aqui são todos os registros que eu tenho, aqui são todas as minhas políticas de acesso, e obviamente eu posso também, dentro da estrutura de SCM, fazer um gerenciamento desse archive, né? Ou seja, de quão efetivo é a guarda desse dado para mim, ok? Então, nós criamos um conceito chamado SCM, e esse conceito vem para justamente tratar toda essa parte de compliance com as legislações, mas também toda essa parte de controle efetivo desde o princípio, que é quando eu preciso descobrir onde o dado está, até o momento que eu preciso manter isso ongoing e manter uma política de monitoramento. Tá? Então, várias e várias ferramentas nossas foram incorporadas nesse nosso conceito e, obviamente, algumas delas podem ajudar vocês dentro dessa estrutura. Né? Próximo. Então, nós criamos 8 grandes casos de uso, né, em relação à legislação,
ou mapeamento tecnológico da legislação. Então, o primeiro dele é, obviamente, políticas de governança. Então, como que eu faço políticas de gerenciar a informação durante todo o ciclo de vida da informação? Tá? Então, obviamente, a gente tem alguns produtos que fazem isso. Toda a parte de gestão jurídica, né? Como que eu faço rapidamente, eu respondo a uma legislação, a um pedido do juiz, a alguma coisa em relação a dados. Então, a gente tem nossas plataformas, a gente chama de Digital Safe e Discover Legal Hold, onde efetivamente a gente trabalha com todos esses aspectos de legislação jurídica, né, para atender, por exemplo, a área jurídica. Toda essa parte de data assessment, né, quais e onde estão as informações que se enquadram na legislação. Então, a gente tem produtos que fazem toda essa pesquisa e toda essa parte de gerenciamento de data assessment. Obviamente, a parte de criptografia, né, então a gente tem toda a tecnologia que faz a criptografia de dados estruturados, não estruturados, e-mail, né. A parte de monitoramento e prevenção de ataque, então a gente tem essa parte, por exemplo, a gente tem um CIEM que faz toda essa parte de monitoramento, né, com ArcSight. Tem toda uma parte de prevenção de ataques com a parte de criptografia, né, que é Secure Data e Secure Mail. Essa parte de eliminação eficiente, né, como o direito ao esquecimento, né. Então, como que eu posso esquecer o dado de alguém sem ter que alterar tudo? Então, efetivamente, nós temos alguns produtos, principalmente a parte do SDM, do Secure Data, onde eu posso criar uma política para efetivamente achar o dado que eu preciso esquecer, tomar ação de anonimizar ele de forma definitiva, obviamente toda a parte de backup e recover, e obviamente toda a parte de quando de um ataque, quando efetivamente eu posso me recuperar desse ataque. Era isso, né, que a gente tinha para apresentar em relação, obviamente, foi um webinar muito rápido aqui de 1 hora. A gente tentou, eu tentei trazer para vocês um aspecto jurídico da legislação com o Dr. Hélio, e aqui colocar para vocês uma meia hora, 40 minutos em relação a tecnologias disponíveis dentro da Microfox que podem ajudar vocês dentro desse ambiente. E eu acho que agora a gente pode, se o tempo nos permitir, se vocês puderem, né, estamos aqui disponíveis para perguntas, tá? Então, como efetivamente a gente pode responder a perguntas de vocês. Primeiro, de novo, agradecer a todos aí por estarem presentes no nosso webinar, e deixo aberto aí para que vocês tiverem dúvidas, perguntas, alguma coisa que vocês queiram, aproveitando que a gente tem aí o Dr. Hélio aqui também disponível para nós. Pode mandar por chat ou abrir o microfone, como melhor quiserem fazer. Opa, uma pergunta aqui vinda do Luiz Pires. Qual é o passo inicial? Eu acho que primeiro, Luiz, na minha visão, e aí eu também vou passar para o Dr. Hélio comentar, mas na minha visão, acho que a primeira coisa que tem que ser feita no aspecto tecnológico é entender, fazer um mapeamento do meu fluxo de dados. Fazer efetivamente onde eu estou em relação ao dado, onde estão dados, onde efetivamente eu preciso atacar primeiro, né? Então, acho que primeiro você precisa conhecer o que você tem na mão, né? E se você estiver bem com isso, eu acho que aí é um primeiro passo inicial muito importante, tá? Doutor Hélio, acho que eu concordo com você, acho que o mapeamento é o elemento inicial de entender o que tem dentro para poder criar um plano de gestão em cima disso, né? Eu acrescentaria só, digamos, sobre a ótica jurídica, né? A indicação do encarregado, né? Como uma pessoa que vai ser digamos, um facilitador dessa implantação dentro da empresa, porque o que a gente sente ainda muito é que ninguém chamou para si essa responsabilidade em relação à implantação da lei, né? Então, esse assunto ainda está rodando dentro da empresa e não estacionou em nenhum lugar. Então, talvez a gente tenha essa figura desse facilitador, ele ajude a justamente mover,
né, esses processos e se sensibilizar da importância, né, que o tema tem. Sim, né? Totalmente de acordo. O Júlio César está nos perguntando aqui também em relação à questão de anonimização versus dado identificável, né? O artigo 5º da cláusula 11ª, a anonimização prevê meios técnicos razoáveis disponíveis no tratamento, né? Como fica se o dado vir a ser identificável com tecnologias futuras? Por exemplo, eu acho que grande parte do que exige a legislação, e essa é a minha visão, né, que os meios técnicos razoáveis sejam aqueles disponíveis no momento que você executa o seu plano. E como é um plano que, pelo menos atualmente, nós vemos que grande parte das empresas, até no próprio GDPR, ainda estão desenvolvendo esse plano, estão adaptando esse plano, né? A gente não pode, e mesmo o órgão também não vai considerar que é uma tecnologia futura, ou seja, daqui 5 anos pode ser que o algoritmo X seja quebrado, pode ser, né? A gente tem que considerar o que é atual. Então, a legislação é um caminho, né, e é uma jornada, né, eu acho que o Hélio colocou muito bem no começo, é uma jornada, e essa jornada requer adaptação no meio do caminho. O que grande parte das empresas tem visto é que tecnologias tradicionais de proteção não são tão efetivas, assim como, por exemplo, criptografia tradicional. Então, se não tiverem tecnologias como FPE, né, que é o Format Preserving Encryption, você acaba ficando refém, por exemplo, de mudanças drásticas em processos, em outros tipos de aplicação, porque vai acabar caindo na questão do custo também. Porque você imagina que hoje, por mais que eu tenha uma tecnologia que seja atual, né, e que esteja disponível para ser utilizada, se eu tiver que usar uma tecnologia que vai exigir um custo exorbitante em relação às mudanças dentro da organização, começa-se a discutir em relação a custo-benefício, né? Então, por isso que tecnologias como o FPE vêm para ajudar em alcançar os meios técnicos razoáveis para a proteção, a anonimização do dado, né? Ao mesmo tempo que vem para ajudar a criar para vocês, né, esse meio técnico exigido pela legislação, né? Agora, até onde eu entenda e onde eu tenha visto outros, né, legislações mais maduras que a nossa, geralmente existe uma curva de adoção. Então, por mais que exista uma tecnologia que saiu agora, hoje, né, você não tem uma curva de adoção, e as próprias agências reguladoras, elas têm isso em mente. Não adianta falar assim, saiu uma nova tecnologia, então agora eu tenho que implementar. Não, você tem uma curva de adoção dela, né? Então, tecnicamente falando, ou tecnologicamente falando, eu acho que o que vale é a gente analisar essa curva de adoção. Se é uma coisa que está há 10 anos no mercado e eu não implementei, acho que talvez sim faça sentido questionar. Agora, se saiu nesse ano e de qualquer forma tem uma política efetiva que eu já estou tratando da tecnologia atual, não tem porquê eu ter problema em relação a isso, né? Hélio, você vê alguma forma diferente? Eu concordo, assim, a gente que trabalha com direito de tecnologia há muitos anos, a gente já viu esses movimentos em outras situações, né? Até onde é esse nível de responsabilização, né, que a empresa pode estar sujeita, né? E mesmo quando a gente pensa em software, né? Você tem o software militar, você tem o software comercial, você tem o software bancário, então você tem diferentes níveis de proteção, né? Então essa discussão, em algum momento, obviamente ela pode aterrissar no judiciário para eu balizar, né, o que é o estado da arte em relação àquela indústria em particular, né? Mas então, assim, eu não tenho como me precaver de uma coisa que ainda vai acontecer. É claro que eu tenho que estar atualizado, como você falou, né, dentro de uma curva de adoção e que aquela indústria esteja adequada,
E uma outra questão que eu acrescentaria é, o que eu falei um pouco na apresentação ali, é que exige uma atualização constante, né? Então, não é, eu me preparei para o GDPR ou o LGPD, agora não faço mais nada, né, deitado em berço esplêndido, né? Não é isso. Então, eu vou ter que me adequar e todos os meus processos eu vou ter que continuar revisitando de tempos em tempos para tentar manter atualizado esse meu controle, essa minha governança efetiva, né? Então, não há que se exigir a tecnologia aeroespacial para qualquer tipo de empresa nesse momento, mas também, né, não pode-se também estagnar no tempo e não promover nenhuma atualização de gestão, né? Acho que é um pouco por aí. Mais alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade para perguntar. A gente está aqui à disposição de vocês, aproveitando também o Dr. Hélio aqui. Sei que às vezes a nossa tecnologia tem muita pergunta jurídica e eu agradeço muito a amizade dele também, porque às vezes eu questiono. Então, vamos ver aqui. Tem uma pergunta do Alan Oliveira. Paulo, você entende que a anonimização dos dados seria suficiente para dar cumprimento ao pedido do usuário de destruição de todos que a empresa tem a seu respeito? Pergunto, pois me parece que ainda que venha a ser anonimizado, o dado continua sendo tratado pela empresa a contragosto do usuário. Alan, eu acho que assim, o que eu ouvi, né, em relação ao direito ao esquecimento a anonimização é um mecanismo tecnológico eficiente em relação a cumprimento da legislação, tá? Se você falar para mim assim, eu quero efetivamente apagar os dados, sim, você pode, só que acho que talvez seja uma forma mais efetiva e definitiva, né? Porém, grande parte dos sistemas e das aplicações e o mundo que nós vivemos hoje comercialmente, ele não está preparado, entre aspas, para apagar os dados. Ao contrário, a gente vive no mundo do Big Data. Então, cada vez mais a gente está colecionando dados que muitas vezes a gente nem precisa. Eu tive com um cliente outro dia que ele falou, olha, eu capturo 272 dados do meu usuário. Qual que eu uso hoje? 5, 6, 10, né? Mas por que você captura 272 dados? Porque vai que eu preciso no futuro. Essa foi a resposta, né? E, obviamente, com legislações como a LGPD, essa resposta vai ter que ser um pouco mais adiantada ou tem que ser mais imediata. Falar, para que eu preciso desse dado? Porque a gente tem um overflow de dados hoje que a gente captura imenso. E por que legislações como essa vem? Justamente pelo abuso. Né? Então, até numa roda de discussão que eu tive alguns meses atrás, esse foi um ponto muito interessante no meu ponto de vista, onde legislações como essa só surgiram porque houveram abusos em relação à captura e uso e tratamento desse dado. Então, eu imagino, respondendo a sua pergunta aqui, a anonimização feita de forma como é que eu posso dizer? Feita de forma efetiva, né? Eu acho sim que ela é suficiente para dar cumprimento à legislação, tá? Porém, de novo, tem que existir tecnologias que você utilize que sejam que façam efetivamente a anonimização. Porque não adianta, muita gente utilizou o algoritmo de hashing puro, né? Vou fazer hash. Grande parte dos organismos internacionais dizem que o hash puro por si só não é suficiente para anonimização efetiva, tá? Por mais que na nossa cabeça técnica sim seja, mas juridicamente ele não é. Então, por isso que a Micro Focus lá durante o GDPR criou o Format Preserving Hashing. Por quê? Porque apesar de ser um hashing, né, ele tem aspectos criptográficos em cima desse hash que garante a anonimização efetiva. Então ele cumpre com legislações cumpre com aspectos jurídicos necessários para efetivamente anonimizar o dado. É por isso que a gente criou essa tecnologia. Porém, eu vejo que, na minha concepção, talvez o Dr. Hélio, né, da parte jurídica, possa nos ajudar,
mas na minha concepção tecnológica e de conhecimento da lei, e vendo o que aconteceu na Europa, a anonimização efetiva do dado, ela foi, ou, na minha visão, ela é eficiente, suficiente para dar cumprimento à legislação. Você tem toda a razão, Paulo, porque o espírito da lei é a proteção da privacidade, né? Então, se a anonimização é efetiva, eu desconecto aquele rol de informações do Hélio ou do Paulo, né? E com isso eu mantenho a privacidade do Hélio e do Paulo. O grande problema é se a pessoa não está autorizando aquele dado, ou pediu a exclusão, e eu consigo continuar vinculando que o Hélio ou o Paulo tem aquele determinado hábito de consumo. Então, quando ela é efetiva, a anonimização, isso me traz essa segurança, né? Obviamente que a lei ela não entra no detalhe dos requisitos tecnológicos para fazer a anonimização. Mas o que é ser efetiva, então, nesse patamar? É eu conseguir, eventualmente, demonstrar em juízo, por isso que a gente fala da cadeia de custódia, né? Então, eu manter o histórico, né? Como eu estou fazendo e qual é a tecnologia que eu estou utilizando para poder dar cumprimento àquela anonimização. E uma vez solicitado pelas autoridades, eu tenho como demonstrar isso, né? E caso contrário, se aquela anonimização não é efetiva, né? Numa discussão como essa, ela pode ser evidenciada que aquela pessoa é identificável, e se ela for identificável, né, como eu coloquei no começo da apresentação, se aplicariam sim as normas e a anonimização cairia por água abaixo, né? Então, portanto, o importante é sim ter uma tecnologia que consiga assegurar que eu não tenho processos de reversão em relação a essa privacidade e identificação de quem é a pessoa. Obrigado, Hélio. Mais alguma pergunta, pessoal, que a gente possa ajudá-los? Algum questionamento? Uma coisa que a gente aproveita esse momento, estamos aqui para tentar solucioná-lo. Acho que vamos ter que voltar a vários outros momentos, né, Paulo? Porque... já recebi tantas mensagens aqui no particular, dizendo preciso falar que... porque é um processo, realmente, 2019 vai ser o ano, né? Então, a gente precisa acordar para isso, né, Paulo? É isso aí, eu acho que, igual você comentou, acho que o GDPR foi muito interessante como legislação primeira do que a nossa, porque a gente pode aprender com os erros que eles tiveram lá e implementar melhor aqui, né? Eu acho que foi uma das coisas interessantes sobre o timing da nossa legislação. Mas, obviamente, o Brasil tem muito mais questões a resolver do que a Europa, né? A gente está muito mais atrasado de forma de legislação ou de adequação à privacidade do que os europeus estavam. Então, os 15 meses que nos restam vão ser pouco. Então, eu realmente, pessoalmente, faço a urgência, né, chegar a urgência para todos os nossos clientes e parceiros, porque efetivamente eu acredito muito que sim, a gente consegue, sim, eu acho que é totalmente viável, né? Porém, como você falou, tem que ter um dono, alguém tem que ser o dono, né? Meu avô dizia que cachorro de 2 donos morre de fome, né? Então, alguém tem que ser o dono do projeto, da proposta dentro da organização. E segundo, que eu acho que a gente tem que mudar o nosso mindset, mudar a nossa cultura como um todo, para que a gente consiga atender essa legislação, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Antes que a gente encerre aqui, senão eu encerro a nossa participação. E de qualquer forma, eu tenho certeza que tanto nós, Microfocus, quanto o Dr. Hélio, estamos sempre à disposição de todos, né? O Dr. Hélio da PK é o nosso parceiro jurídico para essa empreitada, digamos assim, de LGPD, assim como outros aspectos também, né, jurídicos, mas principalmente a LGPD a gente se aproximou muito mais deles em relação a isso, e tenho certeza que
eles nos ajudaram com outros aspectos, nos ajudam com a parte de privacidade, porque lembram vocês também que Micro Focus também é uma empresa, né? Também temos dados, também temos que nos adequar às legislações internamente. Então, deixo aqui, não chegou mais nenhuma pergunta pelo chat, então eu vou encerrar, mas deixo aqui de novo o nosso agradecimento, o meu agradecimento pessoal aí ao Dr. Hélio por ter tirado esse tempo para estar conosco, e obviamente meu agradecimento aí a todos vocês que participaram, alguns trabalharam, né, por esse webinar, então eu agradeço a participação de vocês, e de novo, Hélio, muito obrigado pessoalmente e corporativamente por participar conosco aqui. Joia, Paulo. Fico à disposição sempre que precisar. Pode contar conosco. Ok, gente. Obrigado por tudo e tenham aí um bom resto de tarde para todos. Um abraço. Tchau, tchau.